Olá, bom dia. Bom dia, tudo bom? Tudo bom? Em primeiro lugar, a nossa nova redação maravilhosa aí no fundo. Fico muito orgulhoso de Que- ser parte desse troço aí. Esse troço, esse aqui merece que ser queimado, mas esse aí, ó. Eu fico contente também porque me contaram que um sujeito do rádio Ah, começou a criticar jornalista que fala com livro no fundo. ah, É, achando que isso é uma espécie de um pedantismo, você entendeu? Eu espero um dia olha, fazer um parque de diversões, né? não é um cenário. Eu trabalho aqui. É, Essa é eu a minha também, quando eu escrivaninha. estou em casa, Essa é a minha sala, tem livro para danar, mas essa é a é, minha sala. Tem o piano do meu filho que ele não toca mais. Aqui tem janela gótica, muito bonita, é, Veneza, mas é o meu local de trabalho. Então, não é uma biblioteca cenográfica essa daqui, só para explicar para o já disseram que era, hein? nosso interlocutor do rádio. Não, é tudo livro de verdade. Ó. Aqui, ó. Não faz Não é, isso porque não não é de faz isso porque eu papelão. vou ter que jogar os meus também no chão. Eu não quero fazer. Ai, ai. Ih, vou levar Bom, bronca da patroa depois. vai. É, enquanto os radialistas falam da nossa biblioteca cenográfica, algo muito real é o que aconteceu na quinta-feira e na sexta-feira. Né? As duas operações da Lava Jato, extraordinárias, porque pegaram em cheio a chefia da organização criminosa lulista. É, a gente É, estava esperando isso há muito tempo. Né? As delações do Balotti, que elas rendessem essas operações, que fossem diretamente atrás da dinheirama de propinas que foi derramada pelo Odebrecht e pelo André Esteves, nesse caso também, no segundo caso também. É fantástico porque pega em cheio a organização criminosa. Né? é, a- havia uma certa dúvida, né, em relação à delação do Palotti, se até porque o Ministério Público não havia se disposto a assiná-la, então ele fez o acordo de colaboração só com a PF. Mas essa operação mostra, pelo menos parece mostrar, que a delação do Palotti tem realmente substância e provas É. suficientes para que se fizesse busca e apreensão em todos esses endereços. Em, Só um depoimento meu, pessoal, porque eu acompanhei todo esse processo desde o começo. O delegado que tomou a delação do Palotti, Felipe Patti, é extraordinariamente sério e competente. E quando ele ouviu toda aquela montanha de denúncias, muitas das quais podiam parecer só plá, é evidente que ele tratou de corroborar com provas documentais, físicas, essas acusações, não, essas nem denúncias. haveria, nem haveria. E por isso levou esse tempo todo, porque eles estavam acumulando provas para que pudessem desencadear essas operações que são o primeiro passo da derrocada da É, organização criminosa. nem haveria, né, colaboração se não houvesse prova, né? Então, acho eu, né? Não. Mas o que é importante lembrar também é que uma parte das revelações feitas pelo Palotti são corroboradas pelos novos e-mails que o Marcelo Odebrecht forneceu à polícia. E esses e-mails, né, alguns dos quais nós publicamos, Uhum. né, mostram algumas coisas muito, no mínimo, interessantes, né? Uma delas, por exemplo, é, de fato, a compra de medidas do governo para favorecer a Odebrecht. Né? A outra coisa é a briga que havia. Você lembra desse caso entre a Dilma e o Lula? Né? No anúncio da candidatura da Dilma, houve uma conversa no bastidor entre o Lula e a Dilma, Uhum. e a notícia que se tinha é que a Dilma havia
digamos assim, ameaçado o Lula, dito ao Lula, né, que haveria coisas contra ele. Uhum. Porque o Lula queria se lançar candidato em 2014. Esse era o plano, né, de uma parte do PT. E ali, naquele momento, foi dito a ele que não. Então, parece que tem uma situação aí, né, que pode vir também a ser aclarada pela Lava Jato, pela delação do Palotti. E isso é, de fato, interessante. E confirmando as intenções do Marcelo Odebrecht de fato revelar todo o esquema que foi montado com o lulismo, o petismo, ele entregou o próprio cunhado, né? Que era um adversário pelo qual ele não nutria nenhum tipo de simpatia. Ele estava extremamente incomodado porque o cara não tinha feito uma delação, não tinha participado desse processo todo de expurgo, e estava ali, tranquilíssimo, diretor jurídico, né? A gente sabe que em toda a Lava Jato foi sempre muito difícil. Juízes de Tribunal Superior, nem pensar, mas advogados também, que comandaram esquemas de lavagem de dinheiro, etc., etc., foi sempre muito difícil chegar até essa parte da operação, né? Porque eles dispõem de uma série de dispositivos legais de proteção a sigilos, etc. e tal. Mas, pegando o diretor jurídico do Odebrecht, que é o cunhado do Marcelo Odebrecht, essa parte do esquema e da operação também vai poder ser explorada. Tudo está ali, no miolo das acusações. O que me chamou a atenção, no caso, eu acho que a gente não precisa citar nomes aqui, porque, afinal de contas, é uma suspeição apenas ainda, é que o esquema, não sei se você está lembrado, do esquema do Temer com aquele advogado dele, né, aquele velho advogado dele, né, que foram entregar um dinheiro do escritório dele, né? Agora se repete, pelo menos é o que dizem, né, que teria se repetido o mesmo esquema. Com o mesmo milhão. O mesmo milhão. Exatamente. O mesmo valor teria sido entregue no escritório do advogado para ser repassado ao cliente. Né? Ou para pagamento. Ou para pagamento de honorário. Pode ser pagamento de honorário. Exato. Então, assim, é um esquema que se repete. Tem um padrão aí, né, que é evidente. Quando houve acusação contra o Paulo Bernardo, por exemplo, também surgiu esse esquema. A gente já ouviu várias histórias a esse respeito, envolvendo Márcio Tomás Bastos. A gente já ouviu várias histórias sobre esse esquema. São essas empresas, agente de propaganda igualzinho, né? A agente de propaganda serviu para lavar dinheiro de propina, no Mensalão, no Petrolão. Nós conhecemos esses esquemas, sabemos que eles funcionam, é difícil entrar e pegar essa gente. Agora, existe uma chance muito concreta de se pegar esse esquema, mas que chega lá em cima, né? Chega lá no alto, chega no Lula, porque a gente está falando do operador particular do Lula, que é o Antônio Palotti, e o operador particular do esquema da Dilma, que é o Guido Mantega, que sucedeu o Antônio Palotti nessa tarefa, o pós-Itália. A gente está falando de algo que vai lá no miolo da corrupção. Então, a Lava Jato reagiu a toda a imundície que foi jogada em cima dela da melhor maneira possível, fazendo uma investigação profunda, e aqui eu falo Lava Jato, não o Ministério Público, falo todos os organismos que compõem a Lava Jato. No caso do Palotti, nem há Ministério Público, né? Não é. Agora entrou o Ministério Público, então tem IPF, tem Ministério Público, tem COAF, tem Receita, tem todo mundo que está aí sendo atacado entrou nessa importantíssima, fundamental, essencial e talvez definitiva investigação, que pode ter desdobramentos muito, muito importantes. Por falar em Ministério Público, amanhã nós temos o caso Deltan, um dos casos Deltan, no Conselho Nacional do Ministério Público. Aquele em que ele foi acusado pelo Dias Toffoli. Exatamente.
as notícias dão conta, mas a gente nunca sabe, né, de que talvez a punição seja branda. Não tinha que ter punição nenhuma, né, essa que é a verdade. Não. Os procuradores, independentemente lá daquelas mensagens roubadas, os procuradores, eles têm o direito de falar, eles não são juízes, né? Eu acho que se alguém se sente ofendido por um procurador, vá procurar a justiça e processar por calúnia, difamação, injúria, seja o que for, né? E eu acho que não cabe, e a minha opinião pessoal, não cabe ao Conselho Nacional do Ministério Público julgar um procurador por opiniões expressas por esse procurador. Caberia ao Conselho Nacional do Ministério Público julgar se, nos seus procedimentos, o procurador infringe alguma regra. Evidente. Por uma declaração dada a uma rádio, com uma opinião dele, veemente, dizendo que ministros dos tribunais superiores protegiam, eram lenientes com a corrupção, soltando bandidos, soltando criminosos, aprovando leis que iam contra a defesa do patrimônio público, contra a criminalidade organizada. Isso tudo faz parte de uma retórica viva, mas que faz parte da democracia, faz parte da discussão democrática, e o que não faz parte é o presidente do tribunal, do Supremo Tribunal, que é, obviamente, visto de baixo para cima pelos membros do Conselho Nacional do Ministério Público, dá uma carteirada dessas, né? E exigir uma punição, e atrás dele vem a OAB, que indica os conselheiros, vem a Câmara dos Deputados, vem o Senado, todos eles indicam membros que são submetidos também ao exame do Congresso Nacional, todo mundo com o rabo preso, e vão punir, provavelmente, o Deltan Dallagnol por esse motivo. Eu não diria que todos estão com o rabo preso, evidentemente. Não todos. Mas eu acho que... Vai haver uma reação. Não, eu acho até... Você sabe, eu acho que você tem razão, assim, em termos de indicação política e tudo mais, mas, assim, não é para mim é um erro conceitual, você entendeu? A questão é, um procurador não poderia ser punido por opiniões. Eu concordo inteiramente. Ele tem o direito de expressar as opiniões, uma vez que ele não é juiz. Né? Eu acho que em relação a juiz, aí eu acho que, de fato, há uma moldura que é mais estreita, né? Porque ele julga. O Ministério Público não julga. Né? O Ministério Público... E nesse caso não foi a respeito também de um julgamento específico. O mesmo discurso que você acabou de fazer vale para os juízes também, em relação a fatos gerais, né? O cara é um cidadão, ele tem o direito de exprimir a opinião dele a respeito de qualquer coisa. Ele não pode se pronunciar publicamente a respeito de um julgamento. Mas isso os ministros do Supremo fazem isso todo dia, de qualquer maneira. Eles adiantam, o próprio Gilmar Mendes na sexta-feira falou, olha, eu acho que cabe um novo processo para o Lula, um processo justo para o Lula, como se fosse injusto esse daí em que ele foi condenado em primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, quarto grau, e vai até o fim da nossa existência. E o terceiro assunto acho que nosso aqui é a Amazônia, né? Mas eu não tenho muito saco, não. Fala você, se você quiser. Eu não tenho muito saco de falar sobre a Amazônia. Não, ninguém tem. Eu acho que, obviamente, se você olha a série histórica do INPE, né, em 2005, e quem era o presidente era o senhor Lula, né, os focos de incêndio, ultrapassaram 60 mil, desde 98 na série histórica. O que está acontecendo agora é que subiu acima de 25 mil, né? Nos últimos anos vinha baixando, subiu acima de 25 mil focos de incêndio no mês de agosto, está falando de mês de agosto, e que é uma época suscetível a incêndios. Você tem também muito agricultor numa espécie até de atavismo, né, das coivaras indígenas, né, queimando a área plantada, a área de pasto, sei lá, que já está ocupada. A Amazônia não é que seja um exemplo nunca foi um exemplo de preservação, diminuiu bastante, mas não é um exemplo de
conservação, e, e aí você tem esse aproveitamento político, né? Você tem um Bolsonaro falando boçalidades, né? Ele falou só boçalidade, depois teve que recuar, e deu margem, então, à exploração política do senhor Emmanuel Macron, que usou da Amazônia para dividendos políticos. Ela figura junto à esquerda do seu país, né, que ele se aproximou da esquerda, e dos agricultores que não querem o acordo do Mercosul com a União Europeia, porque são agricultores subsidiados. A França é uma economia ainda fortemente agrícola, esses agricultores vivem de subsídio, eles não têm condição de competir com as grandes potências agrícolas, embora a França seja uma potência agrícola, mas eu digo em termos de território, no Brasil, nos Estados Unidos, etc. Então, é uma maneira de recuar um pouco nesse acordo, bastante. Também é uma maneira de fazer bela figura junto ao eleitorado mais jovem. Verde. Que é verde, que é ecologista. Né? A minha enteada de 25 anos ligou para a mãe, né? Desesperada, achando que o país estava em chamas, né? Ela foi ao litoral norte uma vez, que eu a levei, provavelmente ela acha que foi a Amazônia, porque ela achava que o fogo estava chegando em São Paulo, então não é que nós tínhamos que... Né? Mas, enfim, despertou ali um temor, né? Que é um temor relativamente infundado, e eu quero dizer apenas que esse dinheiro que foi anunciado, os tais 20 milhões, não sei se de dólares ou de euros, também não importa muito, 20 milhões de dinheiro de verdade, é metade do valor do apartamento mais caro vendido em Paris este ano, que foi de 39 milhões de euros. Então, assim, toda essa preocupação, ninguém está rasgando dinheiro, estão mandando 20 milhões de dólares ou de euros, tudo bem, mas assim... É maninharia, obviamente. Mas mostra, ao mesmo tempo, né, que foi apenas um gesto político. Daqui a pouco vão esquecer. Você está falando de um apartamento em Paris, mas é o G7 inteiro que está colaborando. O G7 inteiro dando. Você tem que pegar o apartamento mais caro de Nova York, o apartamento mais caro de Tóquio, põe tudo, o apartamento mais caro de Milão, põe todos eles juntos. Agora, tirando tudo isso, é evidente que a incompetência do governo brasileiro, que é histórica, que é atávica, como você disse, se manifestou mais uma vez, porque o papel um governo eleito para resolver problemas, né? Havia um alerta, esse alerta foi, eu vi nos relatórios, etc., desde janeiro, falando, está aumentando a temperatura do mar no Caribe, vai ter uma temporada de incêndios mais grave. O governo é eleito para se precaver e montar uma estrutura capaz de combater uma emergência, porque existe uma emergência que é ligada a esses incêndios. Pode ser uma emergência que se repita todos os anos. De qualquer maneira, essa emergência tem que ser combatida anualmente. Então, o que se espera de um governo é que não fique tentando apagar o incêndio com sopro. Claro. Sopro não dá. Tem que tomar medidas eficazes para combater o negócio. A resposta tinha de ser imediata, em vez de ficar batendo cacete. Claro. Óbvio que depois você faz isso, você faz com a Polícia Federal, você faz o que quiser. Agora, uma emergência, joga lá o caminhão, joga um avião cheio d'água que apaga o incêndio. Pô. Essa é a prioridade. Depois você pensa no resto. Como sempre, 2 erros não fazem um acerto. Né? Não, normalmente fazem um terceiro erro. Fazendo um terceiro erro. Você tem um presidente francês que eu conheço relativamente bem, explorando isso politicamente para o público interno dele também, né, no G7, projetar internacionalmente. Agora, também tem um presidente aqui que não agiu como deveria agir. Aliás, fez uma coisa muito feia ontem, né, no Facebook, falando da mulher do Macron. Assim, uma baixaria, intolerável, inaceitável. O outro também responde de uma maneira imprópria, arrogante, né, dizendo que esperava que os brasileiros se livrem rapidamente do presidente, o que
pode ser interpretado também como uma sugestão de impeachment ou de golpe, ele não tem o direito de fazer isso. Uhum. Então, o fato é, Diogo, que a gente vive, na minha opinião, a gente vive um momento no mundo em que as lideranças internacionais todas deixam muito a desejar, né? Uhum. E isso se reflete muito no dia a dia das pessoas. No caso da Amazônia, isso ficou também evidente. Bom, é isso aí. Tchau. Muito feliz com a nossa redação. E eu sugiro de gravar sempre aí. Chega de livro, chega de casa. Muito bonito. Vou derrubar mais livro agora. Tá bom. Amanhã, na próxima reunião de pauta, você não vai ver livro nenhum aqui. Vai ver uma floresta. Faz da igreja que você tem aí do outro lado, que é linda. Não, porque é pedante também. Então, qualquer coisa, eu vou fazer contra o muro, a parede branca. Tá bom. Tchau. Tchau.